Senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, aqui mais uma vez, Milton Cardoso, aqui do sul da Flórida. Hoje eu quero falar sobre a modificação, quer dizer, que pôs para congelar o salário mínimo dos brasileiros, que em 2020 ainda estará em R$ 1.040. Isso é muito cruel ao povo, inclusive porque aqui nos Estados Unidos, o salário mínimo aqui da Flórida, 8 dólares e 86 centavos por hora, que daria mais ou menos acima de 33 reais por hora, e que recebemos, quer dizer, o Floridian aqui, o pessoal daqui recebe por semana, toda semana recebe um cheque. Isso equivale, somando o mês inteiro, daria R$ 5.800. Esse é o salário mínimo, R$ 5.800. Então, o que acontece é essa diferença. O salário não vai determinar que vá bem a economia e assim por diante. Vai empobrecer mais o povo, simplesmente fazer essa diferença. Por isso, muitos brasileiros estão aqui tentando, que como eu, viemos no tempo da ditadura militar, na década de 80, e estamos aqui ainda, que se envolve com família e tudo mais, ok? Mas isso é uma crueldade, porque essa diferença não vai resolver o problema, porque o que quer o capital internacional é que o brasileiro não tenha as condições de comprar filé mignon, de comprar o que realmente necessita para a família, para se alimentar, para se vestir. Então, acontecendo isso, o que fazer de toda a produção do Brasil, naquela terra fértil, que às vezes não precisa quase nada, plana, fértil, não é igual aqui, areia pura, não é deserto, é terra fértil, ou dá para se usar o fertilizante. Então o que acontece? Que se produz, por exemplo, a carne, o maior produtor de carne do mundo, apesar de quase desmantelar a indústria de carne no Brasil, com a Lava Jato, ok? Mas essa carne de primeira vai ser vendida para o exterior. Então quem vai comer é lá para a Arábia Saudita, lá para Dubai, que eu nunca fui lá também, para a Europa, aqui para os Estados Unidos. E o brasileiro vai comer carne de pescoço, se comer. Vai ficar lá no feijão com farinha, porque ganha pouco. Tudo vai subir de acordo com o preço que se conseguirem, por exemplo, na carne. Então, se o frigorífico, que já às vezes pertence ao estrangeiro, pertence ao investidor estrangeiro, ao capital internacional, ele vende a carne aqui mais cara, um pouquinho mais cara, que isso vai encarecer para o Brasil. Então, cada vez que ele vender toda a produção, o brasileiro vai ficar sem carne no açougue lá, ou com carne de terceira, e assim por diante. Mesmo a carne de terceira aqui, eles têm uma maneira que eles aplicam uma química que até a gordura da carne fica vermelhinha. Você não reconhece. A gordura da carne fica vermelhinha, parecendo uma carne sem gordura. Então, aqui já estão reclamando, o cachorro aqui está reclamando que só quer comer filé mignon agora. Ok, então é o contrário do que fez o PT, o contrário do que fez simplesmente para empobrecer o povo brasileiro. E as próximas gerações, talvez por décadas, vai sentir esse desmando do governo agora. É lamentável, não sei por que realmente isso está acontecendo no Brasil. É lamentável. Porque se tem madeira, por exemplo, vende do Paraná, por exemplo, tem o Deus Mormon aqui, que tem uma indústria no Paraná
ele processa toda a madeira e manda aqui, vende milhões e milhões por dia da madeira, que são os moldes, são bem traçados, bem treliças, muitas coisas. E o que acontece? Ele mantém umas escolinhas lá para disfarçar, e é Curitiba. Então uma vez, inclusive, eu fui comprar portas lá para importar portas, e lá todo mundo entrava naqueles galpões, nos depósitos, era todo mundo americano lá. Todo mundo falava inglês. Então eu ia falar português, eu que não sabia falar inglês. Isso que acontece. Então se a madeira, por exemplo, uma porta tem um preço melhor aqui, o brasileiro vai ter que se virar lá, o preço vai subir, mesma coisa. Então qual é a sabedoria do Paulo Guedes? Qual é a sabedoria? Ou simplesmente isso é de propósito, para enfraquecer a economia do Brasil? Nós temos que pensar, porque depende de nós. Esse erro que foi feito aí na eleição desse presidente aí, com todo esse desmando, não vai se consertar assim de maneira rápida. Não vai. Ele vai ficar, ele tem poder, todo o capital internacional está contando com os seus. Cada erro que ele faça, para cima ou para baixo, positivo ou negativo, eles têm condições de vender ou comprar ações. Na alta ou na baixa, eles vendem na alta e compram na baixa. Exatamente, mesmo que ele acerte, mas de uma maneira tal que é contra o povo brasileiro e que fica mais dependente do capital internacional, do consumo externo, sem desenvolver o consumo interno. Então, que vai quebrar os supermercados e todos os municípios, que dependem do consumidor, do aposentado e assim por diante. E vai diminuir os empregos, sem dúvida alguma. Então que o Brasil vai virar simplesmente um campo para produzir, fazendões para produzir, sem usar a mão de obra brasileira, produzir para ser exportado com lucro irrisório, sem pagar imposto, que o governo já adiantou aí, de tal maneira que perdoa todos os impostos do rico. Esse investimento que faz no Brasil não resolve. Não resolve, eu já expliquei uma vez. O produto é exportado aqui para a matriz a preço de custo, talvez abaixo. No caso abaixo, daqui a uns anos eles fazem uma correção e pedem mais dinheiro. E pedem mais dinheiro, será investido mais dinheiro. Então o lucro não fica no Brasil. No tempo da ditadura, tinha uma outra maneira, em certas indústrias, uma outra maneira de retirar o lucro. Qual era essa maneira? Eu trabalhava exatamente na Crown Cork Steel Company, Crown Cork do Brasil. Inclusive eu vim aqui para a Matriz, conversar com a diretoria. Então, mas no caso do Brasil, nós recebíamos aqueles toneladas de cópias, de desenho, de máquinas que nunca, máquinas antigas, e recebia as máquinas também que aqui já não servia mais. Então levava para o Brasil e o mecânico ficava quebrando a cabeça, sem saber que aqueles desenhos, tudo em inglês, eu que me encarregava de codificar e colocar nos arquivos. Eles deram pelo menos a ordem de comprar um arquivo, vários arquivos. Então mantia aqueles desenhos tudo arquivado. Aqueles desenhos iam com o preço, era cobrado como know-how, transferência de know-how. Aquilo, milhões e milhões de dólares. Ninguém sabia exatamente. E ninguém usava os desenhos também, que era inglês, tudo em inglês. As máquinas que não existiam no Brasil. Então aquilo era transferência de know-how. Não vinha o fiscal, que já era cúmplice também. Todo mundo era cúmplice com as empresas internacionais. E aquilo lá ia com preço de milhões. Então, sendo com preço de milhões, eles retiravam o dinheiro do know-how, de desenho podre, rasgado. Simplesmente em inglês que ninguém entendia, que nunca seria usado. Então, eles retiravam. E máquinas usadas também. No caso da indústria automobilística, eles mandam vários carros aqui, eles mandavam antigamente os moldes, as prensas usadas.
E a tecnologia também. Cobra por aquela tecnologia, às vezes não usa, porque é para a transferência do dinheiro. Eu sei que isso é muito perigoso falar isso aí, era exatamente no tempo da ditadura militar, que eu pensava que estava tudo caladinho e não era verdade. Na masmorra estava acontecendo muita coisa. Mas eu quero falar, que eu quis falar é do salário mínimo. É mais uma crueldade contra o povo, contra todos os países têm o salário mínimo, senão ninguém vai respeitar. Já é burlado muito o salário mínimo. Aqui também. Então a terceirização também é outro escape para não pagar o salário. Terceirização. Mas aqui, por exemplo, se você está trabalhando para um pequeno negócio ou um grande que seja, que aí eles te mandam você pro olho da rua. Qualquer hora, assim, pega suas coisas e vai embora aqui, agora. E fica o guarda te olhando assim do lado. Você vai num minuto. Mesmo que você tenha trabalhado 15 anos, 20 anos, não tem problema, você vai em 20 minutos. Até você tirar tudo, desocupar os armários e tal. Então o que acontece? É que aí você chega no departamento de trabalho, que aqui tem. Que trata de conseguir outro trabalho para você. É como se fosse uma agência social também. Social. Que conseguir outro trabalho, que vai conseguir que você tem filho em casa, vai conseguir que você tenha os filhos bem alimentados, com assistência médica e assim por diante. Mas eles vão perguntar quem era seu empregador. Aí você vai ter que entregar. Você entrega. Quem era seu empregador? Aí você fala, não tem o nome dele completo. Aí eles vão pesquisando o endereço, você sabe. Aí eles vão atrás do empregador. Vão aplicar uma multinha. Uma multa que era melhor ele ter pago, tudo certinho para você. Eles não deixam, não, então você não tem empregador, tá bom assim, então aqui está seu cheque. Não é assim. Quando você é desempregado, por exemplo, logo você recebe o seu chequinho. Às vezes se você tiver criança em casa, você recebe imediato. Você já sai de lá com o cheque. Ok? Mas tem isso, ele vai atrás do seu empregador. Agora, seu empregador também vai contestar. Se foi você que brigou lá, que deu motivos para ser despedido, é outra coisa. Mas se foi simplesmente porque a indústria não foi bem, ele está sem ir na falência, aí ele não poderia, por exemplo, falar alto com você, ou xingar, ou coisa parecida. Mas eles vão atrás, porque eles vão arrecadar aquilo exatamente que você tem direito, que você não sabia, que você... Certo? No Brasil é um pouquinho diferente, e agora que não existe mais o departamento de trabalho, quer dizer, eu acredito que é quase impossível. Eu não testei ainda, mas eu acredito que é quase impossível. Então, as suas informações, a informação do empregado agora, nessa época, está nos computadores. Qualquer lugar do mundo tem acesso. Agora, tem estado aqui, cada estado é diferente também. Tem estado que quando você vai entrar, aplicar para seguro-desemprego, eles dizem que você não tem direito a nada. O patrão pode, aqui na Flórida, é uma outra lei dos outros estados, que você tem mais direitos. Cada estado tem uma lei diferente. Então aqui na Flórida ele fala logo que tem um texto lá que diz que você não tem direito, o patrão pode mandar com razão ou sem razão. Agora, o patrão pode contestar depois, se você quer seguro-desemprego, ele fala, não, ele pediu a conta, aí você não recebe, lógico. Aí vai no juiz também, né, o arbitration, que é uma negociação que faz intermediária antes de ir para a corte. E assim por diante. Eu sei, mais uma vez repetindo, frisar o salário mínimo é inacreditável. Vai pôr a gente mais para trás, mais diferença. Somente países que é da esquerda, como teve o tempo da China, que se fecha em si, pode conseguir isso aí. Mas é um país fechado, que não depende muito da manipulação exterior. Não tem bolsa de valores. No caso da China, ela progrediu, mas fechada. Fechada com seu próprio povo, sua própria moeda. Até que depois se modificou a situação. Mas se tem relações,
Você vai tomar um avião para São Paulo, por exemplo, lá de Mato Grosso para São Paulo, para ir para o hospital, você vai pagar o preço internacional, porque o dono do avião, ele vai querer ter aquele avião ganhando mais dinheiro. Então, se ele tem um avião, por exemplo, no Brasil, ele quer ganhar o equivalente ao que se ganha se ele viesse para Miami. Ou se compra uma outra companhia que vem para Miami e que fatura mais e assim por diante. Então, tudo vai subir. O transporte é a mesma coisa, as peças de carro é a mesma coisa. Então, pelo menos projetada internacionalmente aqui, recebe preço internacional. E baixando o salário, quer dizer, fica completamente sem condições de sobreviver. O pobre vai ter sem condições de sobreviver. Vai pedir aumento? Ah, não. Então, cada um que entre si negocie com o próprio patrão. Claro que o patrão vai negociar. Tem quantos milhões? 13, 14 milhões de desempregados. O patrão vai negociar como com você? Assim, numa boa, que vamos falar no Brasil. Não vai negociar. Se ele puser um anúncio, vem 500 mil, sei lá quanto, 5 mil candidatos. É assim que acontece. Assim que acontece. Ele vai escolher o melhor, talvez o que vai oferecer, não, se você trabalha por menos, metade, sem direitos. Aí você fala, não, eu preciso, eu trabalho com todos os direitos, carteira assinada, salário, 2 salários mínimos. Ele fala, tá me achando com a cara de trouxa? O rapaz ali trabalha pela metade do salário, é mais jovem, é mais habilidoso, é mais gentil, mais elegante. Não vai falar isso. Vai voltar aquela de colocar o anúncio e pedir, precisamos secretária de boa aparência. Eu não sei se ainda estão usando isso aí, que é inadmissível também na face da terra que se use uma coisa dessa. Aqui, por exemplo, aqui não pode usar isso. Precisamos de secretária de boa aparência. Então, quem não tiver boa aparência não precisava nem chegar lá. Não chegar aqui não consegue um emprego, sem dúvida. Okay. Espero que gostaram da minha advertência aqui, que é na verdade uma advertência. É assim, feito de improvisado, que eu vou melhorar aqui o meu canal. E se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. É YouTube youtube.com/debate news. Esse é o Milton Cardoso, eu sou o Milton Cardoso, aqui do sul da Flórida. Dá o like também. E no sininho também, quando tiver novos vídeos, dá um clique aí no seu computador e assista o vídeo completo. Isso faz com que as pessoas que acreditam tem esse ângulo de visão, que não sou socialista, não sou comunista também. Sou trabalhador pelo povo. Falo de coisas que eu conheço, que passei por isso. E temos a tendência a melhorar, a achar alguém que me ajude também a fazer o canal aqui, de experiência própria. Vou mostrar também o preço da gasolina, como já está lá, por exemplo, o preço da gasolina de ontem e assim por diante. E de cada 2, 3 dias eu vou mostrar o preço de gasolina nos postos e dos preços dos produtos aqui, das facilidades que tem aqui para se viver na Flórida, das praias, para deixar um pouco mais amena essa nossa luta contra esse desgoverno que acontece no Brasil. Muito obrigado.